Caro estudante, sinta-se bem-vindo ao nosso curso de proteção radiológica. Estamos estudando sobre o princípio ALARA e como que nós podemos aplicá-lo. O princípio ALARA fala sobre tão baixo quanto razoavelmente possível. Ou seja, eu devo ficar sempre atrás de barreiras de proteção, que podem ser de qualquer material. Eu devo permanecer o menor tempo possível exposto a uma fonte de radiação. E eu devo ficar o mais distante possível dessa fonte. E por falar em distância, vamos ver como que funciona isso. Existe uma lei que chama-se Lei do Inverso do Quadrado da Distância. Essa lei, ela não depende de nada, do ar, se existe ar, se não tem ar, se é no vácuo, nem nada. É uma lei sobre como que a radiação se propaga no meio ambiente, ok? Essa lei é muito interessante porque ela diz o seguinte: se a distância que você estiver de uma fonte for dobrada, então a dose vai cair para 1/4 do valor dela. Outra coisa interessante, se a fonte for muito grande, essa lei não vale mais. Então a lei do inverso do quadrado da distância, ela vale ou para uma fonte pequena, ou se você estiver relativamente longe de uma fonte, mesmo que for grande, ok? Vamos utilizar então essas ideias para entender como que funciona a lei do inverso do quadrado da distância. Mantendo todas as outras variáveis constantes e modificando somente a distância da fonte, então eu tenho equipamento, ele tem lá então um rendimento, eu simplesmente vou me afastar ou me aproximar um pouco dessa fonte de radiação e eu quero saber o que vai acontecer com a minha exposição quando eu fizer isso aí, tá? Então, a gente tem que utilizar essa regrinha que está aí no slide para você ver. Então, eu coloquei aí. A nova exposição dividida pela exposição antiga vai ter que ser igual ao quê? Ao quadrado da distância antiga pelo quadrado da distância nova. Em outras palavras, se eu comecei em cima da fórmula com exposição nova, o quadrado da distância que tem que estar em cima do lado direito é antiga. É só inverter. Então, não tem problema de eu errar essa fórmula aí, ok? Vamos mostrar um exemplo. Um tubo de raio-x tem rendimento de 26 microgray por MAS, a uma distância, fonte receptor de imagem, de 100 centímetros, quando equipamento operado a 70 kV de pico. Então a pergunta é, qual que seria a dose de radiação a 350 centímetros do alvo? Então vamos lá. Observe a fórmula. Eu tenho o quê? Que a intensidade, ou a exposição antiga, que é a 1, dividido pela nova, vai ser igual à distância antiga ao quadrado pela nova ao quadrado. Então eu só preciso fazer o quê? Eu quero saber então qual que vai ser a minha exposição nova. Então eu só preciso substituir os valores na fórmula. Então eu tenho o quê? A distância de 100 centímetros como a distância nova e como a distância antiga e a distância nova 350 centímetros. É só substituir e nós vamos ter então que a nova exposição vai ser de 2,1 microgray por MAS então. Né? Então, se o indivíduo estava a 100 centímetros, ou seja, 1 metro da fonte, e ele foi para 3,5 metros de distância, aqueles 26 microgray para cada MAS agora cai para 2,1 microgray por MAS. Se eu souber qual foi a técnica utilizada, eu conheço o MAS, é só multiplicar e a gente tem então a dose total que o indivíduo ficou exposto neste exemplo, somente utilizando a lei do inverso do quadrado da distância. Muito bem. Durante a fluoroscopia, o tecnólogo ele deve recuar, porque durante a fluoroscopia existe um espalhamento muito grande da radiação e o tecnólogo ele deve se afastar, então, do paciente pelo menos 2 passos, para que ele garanta aproximadamente aí, alguma coisa próxima de 1 metro de distância. Dessa forma, ele está trabalhando com o princípio da lei do inverso do quadrado da distância, reduzindo, então, a exposição dele, né, a exposição ocupacional nesse tipo de exame. Né? Nesse caso, né, apesar dele se afastar, ele não vai conseguir reduzir
essa exposição para 1/4 do valor, mesmo que ele andasse mais 1 metro, se ele tivesse a 1 metro de distância. Por quê? Porque o paciente é uma fonte grande de radiação. Então a lei do inverso do quadrado ela não vai valer plenamente, mas já vai ter alguma redução dentro do princípio Alara. Então você deve fazer isso aí, ok? Uma outra coisa interessante que a gente pode falar para esse tecnólogo é que ele deve ficar atrás de algumas barreiras. Se algum profissional estiver operando o paciente, né, estiver manuseando o paciente, e ele pode ficar atrás desse profissional, porque esse profissional então já serviria como uma barreira para ele. E se ele puder ficar o menor tempo possível, então, na sala da fluoroscopia, melhor ainda, e aí o princípio Alara é praticado em toda a sua plenitude, portanto. Então você viu um pouco aí sobre a lei do inverso do quadrado da distância. Ela funciona bem quando as fontes são pequenas ou elas estão muito longe da gente. Tá? No caso da fluoroscopia, nós temos uma fonte de radiação grande, porque apesar da radiação vir do aparelho de fluoroscopia, o paciente é um espalhador de radiação, é considerado uma segunda fonte. Você tem que estar o máximo distante desse paciente, de preferência atrás de barreiras, mesas, portas ou outros indivíduos que estejam obrigados a mexer com esse paciente. Você deveria também utilizar, então, aventais de chumbo e etc. para se proteger, e óculos plumbífero, eventualmente até luvas plumbíferas também, ok? Te espero na próxima aula. Até mais.